Aos meus inscritos. Gostaria de perguntar a vocês, alguém conhece, já viu esse livro aqui, Ideais Traídos, do general Silvio Frota? Vou falar sobre esse livro, mas antes vou tocar nesse assunto interessante sobre a China comunista, o que está acontecendo na China nesse momento. E depois vou traçar um paralelo com o que está acontecendo no Brasil agora. Em 4 de junho de 1989, portanto já fazem bastante tempo, mais de 30 anos, o regime comunista chinês enviou tanques e tropas do exército para reprimir manifestações pacíficas de rua, atos antidemocráticos, né? Estudantes, trabalhadores, pessoas comuns que ocupavam as ruas há semanas, a Praça da Paz Celestial em Pequim. Eles estavam exigindo mudanças políticas, né? Era uma movimentação pró-democracia. Já estava acontecendo uma abertura, o muro de Berlim estava caindo, a União Soviética estava fazendo uma abertura política, né? E então eles queriam o fim daquele sistema corrupto, o fim da ditadura, e eles queriam uma democracia, eles queriam uma abertura como tem aqui no Ocidente. Então essa repressão causou centenas de milhares de mortes, e ninguém sabe ao certo quantas pessoas foram mortas pelo exército chinês na época, porque a China é um país muito fechado, não sai nada de lá, é uma cortina de ferro, jornalista estrangeiro não sai de lá com notícia, e também o Ocidente não se interessava muito pela China. As informações não saem de lá. Então essa cena icônica que tem aí de um cidadão, de um estudante que trancou uma coluna de tanques, ele simplesmente interditou o comboio de tanques que ia para atacar as pessoas que estavam na praça. Então no caminho ele atacou os tanques e retardou a carnificina, ficou ali muitos minutos trancando o tanque. Tem um filme que mostra, o rapaz ficava na frente do tanque, o tanque tentava desviá-lo e ele ia para frente de novo, até que ele foi preso e depois ele foi vaporizado, ele sumiu. As pessoas lá na China somem, ninguém sabe, ninguém viu. Então eu fiz um vídeo agora, essa semana aí, e aí eu coloquei lá no link do vídeo um documentário que explica esse massacre. E tem também um filme que deve estar no Amazon ou no Netflix, um filme sobre esse massacre, né, de Pequim, que eles chamaram de como é que eles chamavam aquilo ali? O massacre da Praça da Paz Celestial, coisa assim. E então o Partido Comunista Chinês, ele trata com extremo rigor qualquer protesto, qualquer ato pró-democracia ou qualquer movimento que seja contra o governo, como está sendo feito há mais de 2 anos lá, fizeram no lockdown aqui no Brasil também. Então nós temos visto nos últimos dias, tem vazado algumas imagens lá, a mesma revolta do povo contra um lockdown eterno lá, que eles ficam tocando terror na população, prendendo as pessoas em casa, fazendo horrores. Então tem vazado algumas imagens pelo mundo, algum jornalista estrangeiro que vai lá, apanha lá, é preso, mas ele deixa passar alguma imagem para cá. Aquela maravilhosa democracia que eles querem fazer aqui no Brasil, bem igualzinho. Então, da mesma forma que os governadores e os prefeitos fizeram aqui no Brasil, e no Distrito Federal também, eles tentaram tratar a população brasileira durante a pandemia de Covid, em 2020, 2021 e até 2022, início de 2022, com prisões, agressões, perseguições, lockdowns, máscara, fechamento de empresas, soldaram até, em São Paulo, soldaram até as portas das empresas. As escolas, as universidades, eles fecharam, perseguiram médicos que prescreviam tratamentos precoces, pessoas que não queriam tomar os experimentos ou se negavam a ter, eles perseguiam, com inquéritos, com CPIs, com multas, todo tipo de arbitrariedade e abuso do poder eles fizeram, amparado pelo STF e até por ministros do próprio governo, né? Mas enfim. E no Brasil, eles fizeram em 2020, 2021, em plena pandemia, foi então igual à China lá, não foi muito diferente o que eles fizeram com os cidadãos aqui no Brasil. Cidadãos, trabalhadores, pessoas, tia do Zap, jovens, idosos, qualquer um. E agora a esquerda lulista que vai entrar aí, além de fraudar as eleições, na cara dura, né, o
os auxiliares do lulopetismo, que estão lá nos tribunais superiores, eles não querem que o povo fique ou vá para frente dos quartéis desesperado pedir ajuda, né? Porque a coisa não se desenrolou com naturalidade. Houve trapaça, então as pessoas, aqueles que têm consciência, né, não estão contentes com isso. Só que tem um problema, né, tem um porém. O Brasil são 5 regiões, né? E nós temos a região sul, a região sudeste e a região norte, que são as maiores e mais populosas do Brasil. 2/3 da população brasileira está nessas 3 regiões aqui, que são as regiões do São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os 9 estados nordestinos, e aqui no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são as regiões mais ricas e mais populosas. Essas aí estão dominadas. E os generais, né, teve um jornalista, Paulo Figueiredo, que lá dos Estados Unidos, ele falou numa live, porque ele conhece muito bem, ele tem fontes muito importantes, porque ele é filho de militar, ele é neto do ex-presidente Figueiredo, general Figueiredo, ele conhece muito bem. Então, como ele mora fora do país, ele tem liberdade de falar coisas que os que moram aqui não podem. Ele falou que tem um general no Nordeste, um no Sudeste e um no Sul, que não apoiam as medidas que o presidente gostaria de tomar contra esse TSE, que não quer liberar código-fonte, que diz que a eleição está resolvida e fim de papo. Né? O povo não tem que saber resultado da eleição e coisa nenhuma. Quem manda é o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Fachin, o Lewandowski, pronto. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, em 13 de setembro de 2022, chegou a contratar uma empresa Partners Comunicação Integrada, para monitorar redes sociais. Gastam milhões para nos monitorar. Todo vídeo que você coloca, toda a curtida, o comentário, é monitorado por eles e sai lá na mesa do Alexandre de Moraes. Então, esses trabalhos incluem todo o monitoramento online, em tempo real, da presença digital do Tribunal Superior. Cada vez que você falar em Tribunal Superior Eleitoral, ou falar em eleições, ou falar o nome de algum ministro, imediatamente o algoritmo captura esse computador, ou esse smartphone, ou seja lá o que for, Android, e já sabe até a fonte de quem é que falou. Tudo que acontece nas redes sociais ficam sabendo em tempo real. Essa empresa também entrega alertas em tempo real, ou por aplicativo, e e-mails, SMS, WhatsApp, enfim, todos os relatórios analíticos sobre a ação estratégica para a atuação nas redes sociais. Então, as redes sociais são super controladas. Nós temos aqui um verdadeiro soviete, que é um conselho feito pelo CNJ e pelos tribunais superiores, que eles legislam, eles controlam, eles punem, eles informam, eles administram o país. Então, ao contratar essa empresa aí para monitorar as redes sociais, foi noticiado isso aí, o que o país faz? Está a passos largos da cleptocracia, de uma ditadura, com um rigoroso controle social, a exemplo do que vemos nas ditaduras do mundo todo. Essa ditadura chinesa mesmo que eu falei, que controla tudo, a Coreia do Norte, a Rússia, Cuba, enfim, os países autoritários, fechados, ditatoriais. E que não tem eleição e tem um partido único e o povo não tem liberdade nenhuma, e fim de papo. Então, o que fez o TSE no Brasil? Exatamente uma prévia daquele livro, 1984, do George Orwell, que é uma distopia, que para monitorar as redes sociais, para controlar as pessoas, o Estado faz essa atividade. E a democracia brasileira, ela já está agonizando, já está morta há muito tempo. Foi suplantada por essa distopia que remete a essa obra aureliana que eu falei, onde essa empresa aí, Partners, que significa parceiros, né, cumpre a função do grande irmão do livro, 1984, que é vigiar e monitorar todas as redes sociais do país, espionar cada cidadão, eu, você, e ferindo a Constituição do país. Eles acabaram com a Constituição, né? Eles tiraram todas as liberdades e garantias individuais, eles mexeram nos processos, censuraram tudo, liberdade de expressão não existe. No vídeo anterior, aí, do dia 27, acho que foi segunda-feira, ou 28, domingo, acho que foi,
eu coloquei isso aí, falando sobre isso, e nesse canal eu vou deixar aqui um link para que você visualize isso aí, aqueles documentários lá da China. Vou deixar o link desse livro maravilhoso aqui, que eu duvido que alguém tenha, muito poucas pessoas leram esse livro aqui, onde esse general Silvio Frota, que foi o ministro do Exército, que na época não existia ministro da Defesa, do Ernesto Geisel, né? E aí ele demonstra tudo o que acusaram ele de querer dar um golpe no Geisel, mas quem deu o golpe na verdade foi o Geisel que abriu as portas do Brasil para voltar todos os subversivos, todos os bandidos, todos os terroristas e comunistas que tinham sido corridos daqui na Revolução de 64, na Contra-Revolução, eles voltaram todos anistiados e todos eles foram premiados e indenizados. Só os militares é que foram perseguidos depois. E parece que, infelizmente, as nossas Forças Armadas não têm acesso a esses conteúdos aí, porque as academias não dão. As academias tiveram os currículos totalmente reformados. Então, vou deixar esse livro para vocês verem aqui e peço a todos que se inscrevam nesse canal Dextravox, César Ramos Dextravox. Curta se quiser curtir ou compartilhe, ou então vejam os vídeos, visualize simplesmente, dê dislike, não tem importância. Mas nós estamos numa situação que a gente precisa se ligar. E vou deixar também o canal lá dos Estados Unidos, do Alan dos Santos, né, que agora já trocou de novo. Agora ele está no cloudhub.com, eu vou deixar aqui na descrição. Acessem lá, vejam as lives dele, porque tudo que vocês estão vendo aqui e que vocês vão ver lá no canal do Alan Santos, nenhuma mídia, nenhum youtuber, nenhum formador de opinião aí vai mostrar isso. Nem mesmo a Jovem Pan, jamais, ninguém vai mostrar isso. Porque isso aqui são coisas que ninguém tem coragem de mostrar, ou então deixar um link para a pessoa procurar. A pessoa procurar onde é que está essa fonte e o que está acontecendo conosco. Até mais, pessoal.